Boa noite a todos, graça e paz. Estamos reunidos mais uma vez e só o fato de estarmos aqui já é um motivo de louvor a Deus, né? Eu não tenho a experiência de ter pessoas que se foram através do Covid, né? Assim, eu não tenho pessoas próximas que foram embora, assim, familiares, amigos muito próximos, mas a gente sabe de tanta gente que tem sofrido, né? E que perdeu pessoas queridas, algumas famílias perdendo 3, 4 pessoas, 2 pessoas ao mesmo tempo, em poucos dias. Então, a gente vive uma situação muito sofrida, de fato, né? E eu sofro por aqueles que sofrem também. E ao mesmo tempo nós enchemos o coração de alegria por ver Deus também preservando a vida de tantas pessoas. Deus quis preservar a vida de tantas pessoas e a gente louva a Deus por isso também. A gente fica feliz pelas bênçãos que Deus tem derramado em nossas vidas, em nosso meio, em nossas famílias. E o fato de estarmos aqui hoje, de estarmos em pé, não, vocês estão sentados, né? Mas nós estamos de pé. O Senhor tem preservado as nossas vidas e isso é um motivo de louvor a Ele. E nós estamos aqui exatamente para isso, para oferecer esse momento a Deus, para dedicar esses minutos da nossa vida a Deus. Paramos outras coisas e estamos aqui para reconhecer que Deus é o nosso Deus, é o nosso sustentador, é aquele que dirige as nossas vidas. E o texto que será a base da nossa mensagem hoje é Lucas, capítulo 12, a partir do verso 22. E os cânticos que nós vamos entoar nessa noite de adoração ao Senhor, como oração, como declaração de consagração, esses cânticos, eles têm relação com essa temática de Lucas 12. O primeiro, antes de cantarmos a primeira música, eu gostaria de orar nessa hora, pedindo a Deus pela direção desse culto. Oremos. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos agora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos trazido até aqui, tem nos sustentado. O Senhor também está com aqueles que estão acompanhando pela internet. E nós estamos aqui oferecendo esse momento ao Senhor, como culto, Deus, como reconhecimento de que Tu és o nosso Deus. Recebe, Pai, a nossa adoração nessa hora. Nós Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. E esse primeiro cântico, ele tem como título Tudo, e nós estamos trazendo esse cântico pensando no verso 23 de Lucas 12, que diz assim: porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Esse cântico ele fala do desafio do contentamento, de aprendermos a viver satisfeitos no Senhor e não nas coisas, que nós possamos aprender cada dia. Enquanto cantamos, nós vamos orar ao Senhor e que nós encontremos em Deus a satisfação plena para as nossas vidas. Vamos adorá-lo cantando. Eu convido você a ficar de pé agora para a gente adorar. Eu sei que pode se realizar, é preciso apenas crer em Deus. Nele encontro uma razão
forte a me guardar. A Ele a motivação de sempre assim dizer: Tu és meu tudo, em tudo, em todo mundo és muito mais do que mereço, mas sem merecer eu peço paz e muito mais de tudo que és. E se tudo e todos forem pouco, pouco importará, meu pouco tudo será, enquanto em Deus minha fé descansar. Nele encontro uma razão, um forte a me guardar. A Ele a motivação de sempre assim dizer: Tu és meu tudo, em tudo, em todo mundo és muito mais do que mereço, mas sem merecer eu peço paz e muito mais de tudo que és. E se tudo e todos forem pouco, pouco importará, meu pouco tudo será, enquanto em Deus minha fé descansar. Tu és meu tudo, em tudo, em todo mundo és muito mais do que mereço, mas sem merecer eu peço paz e muito mais de tudo que és. E se tudo e todos forem pouco, pouco importará, meu pouco tudo será, enquanto em Deus minha fé descansar. Tu és meu tudo, em tudo, em todo mundo és muito mais do que mereço, mas sem merecer eu peço paz e muito mais de tudo que és. E se tudo e todos forem pouco, pouco importará, meu pouco tudo será, enquanto em Deus minha fé descansar. Amém, Senhor. O próximo cântico, ele é um cântico histórico, né? Porque ele vem da vida toda nas igrejas e ele subsiste até hoje, apesar de todos os cânticos modernos, mais atualizados que a gente tem. Esse cântico ainda persiste, né? Porque aí algumas pessoas da velha guarda continuam insistindo em trazê-lo, né? E no caso essa escolha foi minha, então eu assumo, né, a velha guarda aqui. Mas esse cântico ele me faz lembrar o verso 22 e o verso 25 de Lucas 12, quando diz: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e quanto ao que haveis de vestir. O verso 25 diz: Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Quem é aqui que pode aumentar um dia de vida, né? Então a gente, com toda a nossa limitação humana, o que a gente faz tantas vezes é tentar assumir as rédeas de algo que a gente não tem como fazer. Nós precisamos mesmo fazer o que esse cântico pede de nós. Ele nos convida a descansar no Senhor. Quando a angústia quer tomar conta, quando a preocupação está demasiada, a gente precisa descansar no Senhor. 1 Pedro 5,7 diz que a gente deve lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E eu queria só lembrar que esse lançar aqui não é: toma Deus, te vira aí. Não.
A ideia dessa palavra lançar aqui significa uma entrega positiva e confiante. Então, não é alguém que não quer assumir as responsabilidades que tem, não é alguém que não está nem aí, não, é alguém que tem consciência de que aquela questão, aquela situação, ela precisa da condução do poder de Deus sobre nossas vidas. Então, que a gente possa andar assim, que a gente possa lançar sobre Deus com essa expectativa positiva e confiante de que Ele está no controle de tudo e Ele pode nos ajudar. Então vamos cantar ao Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Agora nós vamos... Podem sentar-se, obrigado. E agora a gente tem os avisos da semana. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estou vendo aí uma pessoa aí bem importante aí, Junei, seja bem-vindo, que Deus abençoe. E a todos os nossos irmãos também, uma boa noite, a graça e a paz. A todos que estão nos ouvindo aí, que estão assistindo pelo Instagram, né? No momento o YouTube ainda não está, já está, não, mas daqui a pouco está sendo aí transmitido pelo YouTube. E a todos os nossos irmãos que estão aí em casa aí também, se congratulando conosco aí, que Deus abençoe a cada um de vocês. E também já aproveitando, né, para deixar aí o linkzinho aí, o joinha aí também, no Instagram, também no YouTube, e compartilhe esses links aí para a sua família, para os seus familiares, para os seus amigos aí, está evangelizando através desses canais, né, que Deus tem nos colocado à nossa disposição. Meus irmãos, terça-feira, a partir das 19h30, nós teremos a nossa sala de oração. Irmã Régia está aí, irmã Vitória também, está convidando a todos vocês, a todos que estão nos ouvindo aí, a estarmos
nos reunindo, né, através da internet. Esse link será disponibilizado através do grupo da igreja e tem sido uma bênção. Tem pessoas de vários locais aí, várias localidades aí, vários estados, né, também, alguns estados aí participando dessas reuniões, e temos compartilhado as nossas alegrias e as nossas necessidades nesse canal, nessa reunião, e tem sido uma bênção de Deus. E você está sendo convidado nesse momento a estar participando dessa reunião. Sábado, a partir das 16 horas, também teremos a reunião das mulheres, o culto das mulheres. Todos os sábados está sendo realizado o culto das mulheres, no momento online ainda, né? Ainda está sendo online, mas em breve estará sendo presencial, e a irmã Jaciara convida todos e estará disponibilizando também o link através dos canais da igreja aí, que vocês fiquem atentos. Essa semana é semana de pequeno grupo, então os pequenos grupos estarão se reunindo aí, e os irmãos que já participam dos pequenos grupos, vejam aí nos seus grupos aí os dias que vai ser realizado, e aqueles que ainda não participam, procurem aí o irmão Vladimir aí, ou algum dos diáconos e pastor também, que está lhe direcionando para um pequeno grupo, e é muito bom estar se relacionando, aprendendo a palavra de Deus. Próximo domingo, o nosso culto será às 9h30, teremos o nosso culto pela manhã, às 9h30, isso a gente está experimentando, né, alguns horários aí, devido a alguns problemas de segurança, a gente está vendo de manhã e à tarde, e a gente vai decidir, vai determinar algumas mais aí à frente um pouco. Esse culto de 9h30, no próximo domingo, é alusivo ao Dia das Mães, então estaremos aqui comemorando também o Dia das Mães. Queremos avisar que o Ministério de Ação Social está arrecadando alimentos para confeccionar cestas básicas e direcionar algumas pessoas que necessitam dessas cestas. A irmã Noilde, conversando com a irmã Noilde, ela diz que se a gente conseguir umas 100 cestas básicas, ainda é pouco para as pessoas que às vezes que estão necessitando. Então, meus irmãos, se você tem a disponibilidade de estar doando 1 quilo de alimento aí para confeccionar essas cestas básicas, é muito bem-vindo. Então, se você tiver esse desejo no seu coração, contribua. E também, em relação a essas cestas básicas, nós estamos arrecadando material reciclado. O que você tiver de material reciclado lá, alumínio, garrafa PET, as garrafas PET deixa inteirinha, bonitinha, que vale um pouquinho mais, certo? E material de informática, essas coisas assim que vocês sabem. Eu tenho um folderzinho no grupo da igreja. Traga para aqui, para a igreja, e Noilde vai, ou então se você tiver um equipamento, alguma coisa que é de maior porte, converse com Noilde, ela irá pegar na sua casa. Estes reciclados também estão sendo revertidos em cestas básicas, ok? Então, não deixe de contribuir, da forma que você puder contribuir é muito bem-vindo. Lembramos a todos que a pandemia ainda não acabou, então as medidas necessárias, você pode achar um pouco demasiado algumas coisas, mas é muito importante o uso das máscaras, lavagem das mãos, o uso do álcool nas mãos, o distanciamento social também é muito importante. Então, esse momento é um momento de nós estarmos contribuindo dessa forma, ok? E dessa forma a gente vai poder daqui uns dias estar reunido aqui com todos os nossos irmãos e nos congratulando melhor, né? Também pedimos, né, já falei, mas pedimos a você que acesse os nossos canais no YouTube, no Instagram, lá tem as mensagens, e estará disponível para todos vocês, e compartilhem os nossos canais, dê um joinha aí para estar ajudando a manter esses canais. Então, são esses os nossos avisos. Desejo a todos uma boa semana e que Deus nos abençoe. Esse próximo cântico, ele foi pensado a partir do verso 31 de Lucas 12, que diz: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que são as coisas acrescentadas aqui? O texto diz aquelas necessidades básicas, né? E o desafio que nós temos diante de Deus no dia a dia é o desafio de render-se aos pés dele,
de reconhecer que tudo vem dele e é para ele, e confiar esperançosamente no amor dele, do qual somos alvo cada dia nas nossas vidas. Nós vamos cantar esse cântico que traz esse desafio. Aí eu quero lembrar mais uma vez algo que eu ouvi certa vez de um aluno na época no seminário. Ele falou para mim: Israel, tem certos cânticos que eu não canto, porque eu não vivo aquilo que o cântico diz. E aí, aparentemente, isso era até uma certa espiritualidade, né? Talvez ele até sentisse isso como a postura correta de um servo de Deus. Mas eu disse para ele: não, eu não concordo com essa sua postura. Eu creio que, até porque quem é que canta, e quem canta e vive tudo que canta o tempo todo, né? Nós somos falhos humanos. Então eu disse para ele: na hora que você estiver cantando e você não sentir que você não vive o que você canta, então cante como oração e peça a Deus para alcançar seu coração. Então nós vamos cantar assim, pedindo a Deus que alcance o nosso coração naquilo que a gente não consegue viver, como a palavra dele nos desafia a fazer, tá? Então vamos cantar, vamos adorar o Senhor com esse cântico, Eu Me Rendo. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim, preparado para mim.
te louvamos, Senhor, pela tua presença em nossas vidas e em nosso meio. Pai, nem conseguimos imaginar como seria viver esses dias sem a certeza da tua presença em nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos pelo teu amor sobre nós, por estar presente e se revelar cada dia sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, pela tua direção, sustento, pela tua sabedoria e pela tua palavra que nos guia, nos orienta. E nós pedimos a ti agora, Deus, que a palavra a ser ministrada nesse momento, que ela toque os nossos corações e ela nos traga aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar Vladimir, ele vai nos trazer a palavra nessa noite. Oi, som. Boa tarde, quase boa noite. Costume, né? Temos realmente passado por momentos de testes em nossas vidas, teste de todos os lados, né? E às vezes esses momentos trazem preocupação, medo, desconforto, mas nós precisamos sempre colocar em nossas mentes que nós temos um Deus que está conosco e por nós. E antes de falarmos sobre o texto que já foi mencionado, Lucas capítulo 12, versículos 22 ao 34, eu gostaria que nós baixássemos as nossas cabeças e intercedêssemos pela vida do irmão Severino. Hoje nós tivemos uma notícia do filho dele, de que ele teve um pouco de febre hoje, piorou um pouco, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e que, se for do bem-querer dele, ele vai levantar o irmão Severino e ele vai continuar aquela obra. É uma coisa que eu tenho conversado muito com Deus às noites. Eu digo: Senhor, o Senhor sabe o trabalho que o irmão Severino realiza ali naquela parte do Rio Madeira, e que é um servo, Pai, que tem feito muito por Ti ali. Eu te peço que o Senhor dê, eu usei até as palavras de Sansão, né? Desse mais uma chance para ele, né? Mais alguns anos, né? Para ele continuar realizando a obra que o Senhor tem colocado ali para ele fazer. Então vamos baixar nossas cabeças agora, vamos orar pela vida do irmão Severino. Obrigado, Deus, pela Tua presença aqui neste lugar. Obrigado pelas músicas que nós ouvimos e, de uma forma bem especial, essa última, que nós precisamos cada dia nos render aos Teus pés, Pai. Reconhecer que é a Ti que nós precisamos clamar, é a Ti que nós precisamos buscar, é a Ti que nós precisamos colocar a nossa vida, os nossos anseios, as nossas alegrias, nossas vitórias, sempre diante de Ti. Queremos colocar diante de Ti agora, Senhor Deus, a vida do irmão Severino, aquele Teu servo que tem feito grandes coisas ali, naquela parte do Rio Madeira, no Puruzinho, no Quatá, e Nova Olinda, Borba, os lugares onde ele tem chegado, começado trabalhos missionários. E eu te peço, Pai, que o Senhor agora esteja com ele, confortando o seu coração. E eu sei, Pai, que se o Senhor quiser, o Senhor pode levantar o irmão Severino. E é nisso que nós confiamos, Pai, e colocamos a vida dele nas Tuas mãos. Peço que o Senhor esteja também com essa igreja, que cada dia possa ser uma igreja que demonstre cada vez mais confiança em Ti, nas Tuas promessas, e que
possa se alimentar cada vez mais de Ti, da Tua palavra, e que não permita de forma nenhuma que essa situação, que essas dificuldades que temos enfrentado, Pai, que essas coisas não venham a nos abalar a fé, mas que isso sirva para nos fortalecer diante das situações e diante de Ti, Pai. Te peço essas bênçãos no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Lucas capítulo 22, 12, versículo 22 Lucas capítulo 12, versículo 22 ao 34, ele diz assim: a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, nem colhem, não têm despensa, nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhe o seu reino. Não tenha medo, pequenino rebanho, porque o Pai, Ele está pronto para suprir as suas necessidades. Hoje nós vamos falar sobre o tema vivendo despreocupado, curtindo a vida. Vivendo despreocupado, curtindo a vida. Quando nós ouvimos essas palavras, curtindo a vida, a primeira vez que eu pensei nesse curtir a vida, eu só pensava nas pessoas indo para a praia, indo para a festa, indo para isso, indo para aquilo, e os crentes indo para um acampamento, indo para algum lugar assim para se divertir, para brincar. Mas quando nós começamos a observar essa parte de curtir a vida na mentalidade de Deus, é de tomar cuidado com o seu corpo, tomar cuidado com a sua mente, tomar cuidado com o seu espírito. E a partir dessa semana nós iremos começar nos PGs trabalhar sobre saúde plena, e nós iremos tratar sobre a saúde do corpo, saúde da alma, saúde do espírito e saúde relacional. Então nós vamos ver o que cada uma dessas coisas tem a ver conosco, e vocês vão perceber que tem tudo a ver. Então, viver despreocupado não é viver relaxadamente. Viver despreocupado não é dizer assim, Deus cuida de tudo, então não estou nem aí, eu não vou usar máscara, eu vou andar nos lugares por onde eu posso ir sem problema nenhum. Não, isso é descuido, isso é desmantê-lo, não é cuidado com a sua vida. Só porque eu confio em Deus, eu não chego ali na avenida principal de Natal com os meus olhos fechados, tento atravessar uma avenida, porque isso não é uma coisa de uma pessoa que está bem da cabeça, não. Então, viver despreocupado não é nesse sentido.
Viver despreocupado é viver a minha vida de uma maneira coerente, de uma maneira cuidadosa, cuidando da minha vida da maneira que eu devo cuidar, mas sem ficar agitado, agoniado, preocupado com aquilo que eu não posso mudar na minha vida. Começamos a ver nesse texto de Lucas capítulo 12 algumas coisas interessantes, alguns argumentos principais que Jesus fala exatamente sobre essa preocupação que a gente tem, que a gente desenvolve na vida da gente e que a gente não deveria ter essas preocupações, porque nós sabemos que temos um Deus que Ele está pronto para cuidar de cada um de nós. E nós começamos a ver que só tem uma pessoa capaz de sustentar todas as coisas criadas em ordem e harmonia, e essa pessoa é Deus. E Ele faz isso pelo cuidado contínuo a cada um, sem esquecer de nenhum detalhe. Então Deus cuida das criaturas, todas as criaturas. Se Ele cuida das criaturas, quanto mais de nós. Então nós não precisamos viver preocupados. Ele começa a dizer: olhe para a natureza. Jesus diz: olhe para a natureza. Observe os corvos. Eles não têm celeiros, eles não guardam, eles não vão ao supermercado para levar as coisas para a casa dele, mas cada dia Deus tem sustentado a essas aves. Cada dia Deus tem sustentado essas aves dos céus. Então, Deus, Ele cuida de todas as coisas em harmonia, e nós vimos isso no versículo 24 desse texto. Observem, nós precisamos começar a olhar ao nosso redor de como Deus, Ele trata a natureza, e Ele vai tratar de nós de uma forma muito mais especial. Nós não podemos de forma nenhuma nos preocupar com isso. Uma das coisas uma das coisas assim que eu gosto de fazer demais, de quando eu vou à praia, eu estava até brincando com o pessoal de lá do norte, eu disse: olha, eu gosto muito de ir à praia para olhar, para observar, para meditar, porque banho mesmo, eu gosto de tomar banho em rio. Rio é que é legal para tomar banho, praia não é muito a minha praia não, Então praia eu gosto mais de olhar, mas coisa maravilhosa a gente começar a contemplar aquele horizonte e começarmos a perceber a grandeza de Deus que vai além daquele horizonte que nós vemos na praia, aquele mundaréu de água, aquela coisa toda da natureza que Deus cuida cada dia. Se Ele cuida e controla e tem um controle daquela parte da natureza que é o mar, a vegetação, os pássaros, quanto mais de nós. Então por que nós temos essa preocupação na nossa vida? Nós precisamos aprender, aí vem essa questão de curtir a vida. Nós precisamos aprender a dizer para Deus: Deus, eu sei que o Senhor está cuidando de mim, então eu vou começar a aproveitar isso, eu vou começar a tirar lições para a minha vida. Se o Senhor cuida da natureza, o Senhor cuida de mim também. Uma outra coisa que nós aprendemos também nesse texto, lá no versículo 25: só temos o dia de hoje para viver, não temos um segundo mais de vida além do que Deus já determinou. O Senhor da vida é Deus, ninguém pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Então não posso mudar, eu não posso mudar. Eu tenho um problema na minha vida, eu sou diabético. Então eu não posso mudar isso, eu não posso me curar, me autocurar, mas eu posso cuidar. Fazendo todas aquelas coisas que eu preciso fazer para que eu possa controlar a taxa de glicose. Quando eu começo a comer um docinho a mais, uma cocada a mais, Quando começo a comer um pedaço de cocada a mais, aí eu já sofro a consequência. Então eu sei disso. Então eu posso viver a minha vida, eu posso curtir a minha vida comendo de coisas que eu gosto, e que não vão ser prejudiciais para mim. Então eu preciso lembrar disso na minha vida. Eu posso curtir a minha vida, eu posso aproveitar a minha vida sem olhar para a minha situação,
porque eu tenho esse problema que, graças a Deus, está sendo controlado, e eu não posso dizer, eu sou um coitado, eu sou um diabético, e agora, qualquer coisa que eu faço, não é qualquer coisa, é só me controlar, e eu posso comer todas as coisas com moderação, Então, temos um Deus que Ele já determinou as coisas. Ele diz, olha, você não pode acrescentar, você não pode mudar o curso da sua vida, você tem que viver no curso da sua vida do jeito que ela precisa ir para você ter uma vida saudável. Você precisa cuidar do seu corpo, então você não precisa ficar preocupado, angustiado, vivendo como se a sua vida estivesse acabando. Uma outra coisa também que a palavra de Deus mostra aqui, use a lógica, a sensatez. Observem e observem. Dê uma olhada ao redor, como nós já vimos da natureza. Não seja ingênuo. O mesmo Deus que cuida da natureza vai cuidar de você também, o que nós já falamos, né? Não seja ingênuo. Não fique dizendo, Deus não cuida de mim. Deus cuida de mim sim. O que eu preciso fazer é observar o que esse Deus, Ele está fazendo em mim, Ele pode fazer através de mim. Uma outra coisa também que nós observamos nesse texto aqui, Deus é Pai e provedor de tudo. Não são pelos meus esforços que consigo o que tenho. Não são pelos meus esforços. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho uma casa porque eu trabalhei e consegui essa casa. Eu tenho um celular porque eu trabalhei e comprei esse celular. Eu tenho um carro bonito, um carro bom porque eu trabalhei e ganhei dinheiro para isso. Eu digo, puxa vida, coitado. Você tem tudo isso porque Deus te deu saúde para você conseguir essas coisas. Você tem tudo isso porque tem muita gente que tem tudo isso e não tem saúde e não é feliz. Então nós precisamos colocar as coisas no lugar. Não é por minha causa que eu tenho as coisas, mas é porque Deus teve misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, e Ele faz com que eu consiga essas coisas. Lá no versículo 28 diz, e se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homem de pequena fé. Se Deus, Ele cuida da erva do campo, Ele cuida das plantas, como é que Ele não cuida de você? Se você tem alguma coisa hoje, é porque Deus te sustenta. Nós vamos lá para aquela situação lá do rei Belsazar, que ele tem tudo, é o imperador mundial da época. Tem o controle de todas as coisas, pelo menos ele pensava que tinha o controle de todas as coisas. De repente, ele começa a utilizar os objetos sagrados do templo, e enquanto ele estava usando, então uma mão aparece do nada e escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele fica preocupado com aquilo que está escrito ali, chama as pessoas, os sábios, os adivinhos, e ninguém consegue resolver. Finalmente ele chama Daniel, e quando Daniel chega lá, Daniel ele diz, olha, ó rei, o Deus cujo sopro da tua vida está nas mãos dele, foi ele que escreveu isso. O que Daniel estava querendo dizer? Você não é nada. Você pensa que é alguma coisa, mas você não é nada. Você pensa que manda alguma coisa, mas foi Deus que colocou você aí. E se você está aí é porque Deus está te sustentando. E Jesus está dizendo agora aqui, olha, se Deus ele alimenta, se Deus ele sustenta as ervas do campo, que nem Salomão em toda a sua glória ele conseguiu se vestir como os lírios do campo. Se Ele sustenta, quanto mais vocês. Às vezes nós ficamos preocupados com certas situações, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. O nosso fôlego, a nossa vida, o nosso sustento está todo nas mãos dEle. Não adianta nada
eu querer achar que sou alguma coisa porque eu não sou. Não adianta nada você achar que é alguma coisa porque você não é. Uma certa pessoa já diz assim: Deus sem você continua sendo Deus. E você sem Deus, o que é? Nada. Nada. Nós não somos nada. Mas o que nós precisamos fazer é colocar o nosso nada que nós somos diante de Deus, e Ele faz tudo. Aí a gente lembra daquela primeira música, né? Tu és o meu tudo. Deus é tudo em nós. Deus é tudo em nós. Ele faz e realiza maravilhas através de nós. Não somos nós não, porque nós não somos nada. No versículo 29, nós vimos uma coisa que Jesus Cristo nos ensina: pare de ficar perguntando e decida crer no Deus Criador e sustentador da vida. Lá no versículo 29 ele diz: não fique perguntando o que nós iremos comer, o que nós iremos vestir, e começa a pensar nisso. Quantas pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã? A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe se vai ter o emprego que a gente tem amanhã, não sabemos, mas Deus sabe, e o que nós precisamos fazer é colocar o nosso futuro nas mãos dele, deixar que ele nos dirija, que ele nos conduza, e não ficar preocupado. Eu estava conversando a semana passada há 2 semanas atrás com o líder de PG, né, falando exatamente sobre isso, né? Eu tenho aprendido, eu estou dizendo para vocês, mas eu estou falando para mim também. Todas as coisas que eu estou falando aqui, eu digo para mim também que eu preciso aprender. Eu preciso desenvolver isso na minha vida. Algum tempo atrás, quando chegava o início do mês, eu já ficava pensando lá na frente que aquele dinheiro não ia dar para pagar cartão, não ia dar para pagar a conta de água, não ia dar para pagar a conta de luz. E eu digo: eita, isso aqui não vai dar. Aí a minha consciência diz: confie. Minha consciência chamada de Jacinta, né? Confie, você não confia não? Confie. Confie que vai dar tudo certo. E pois não é que dava mesmo? Não é que dava mesmo? Então nós temos uma... E ainda não chegou e já está sofrendo. Peru em véspera de Natal, né? A gente já começa a sofrer. E não é bem assim não, nós precisamos nós precisamos resolver o agora e deixar o que vai acontecer no futuro para Deus nos conduzir e providenciar e confiar de que Ele fará o melhor. Então a gente não precisa ficar: o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, o que nós vamos fazer, porque quando nós começamos a fazer isso, aí a preocupação começa a tomar conta da minha vida e da sua vida. Preocupação, aí lá vai para aquele outro texto que diz assim: você não pode acrescentar nem 45 centímetros na sua vida, que era um côvado, a medida de um côvado. Você não pode acrescentar 45 centímetros no curso da tua vida, não pode. Você pode fazer apenas aquilo que você está fazendo agora. Eu não posso, e eu não sei o que vai acontecer lá na frente, então não preciso ficar me preocupado com isso agora, Jesus, em outras palavras, ele diz: saia da introspecção e decida olhar para além de si mesmo. Olhe para o céu, olhe para Deus e decida conversar com Ele. Não fique olhando para os problemas, olhe para o céu. Colossenses capítulo 3, ele diz exatamente isso, né? Você deve pensar em olhar para as coisas do alto, não as que são aqui da terra. Olhe para as coisas do alto, não as que são aqui da terra. Devemos lembrar que nós estamos aqui nesse mundo, nós conhecemos a Deus, que temos a Deus como o Senhor da nossa vida. Nós estamos aqui como passageiros, somos de passagem. Somos viajantes, somos nômades, porque o nosso lugar definitivo não é aqui, é com Deus.
Então nós não podemos nos apegar às coisas daqui. Agora, com isso eu não quero dizer que eu devo vender minha casa, devo vender o carro, devo vender tudo e devo viver na rua. Não é isso. Mas aquilo ali não deve ser a fonte da minha vida. Aquilo ali não deve ser a razão do meu viver. Se chegar um momento na minha vida que eu não tiver mais um carro, aquilo não vai ser doloroso para mim. Porque Jesus, Deus, é a minha sustentação. Ele é o meu tudo. Então aquilo ali não vai fazer diferença, não vai fazer falta para mim não. Então é isso que nós precisamos colocar na nossa mente, no nosso coração. Devemos mudar o foco daqui, das coisas terrenas, para focarmos em Deus, naquilo que Ele tem prometido para nós. Então a gente precisa parar de olhar para o nosso umbigo, parar de olhar para os problemas e olhar para as soluções que Deus tem para nós. No versículo 30 nós vimos: o meu coração não deve estar centrado em coisas dessa vida. Começamos a falar sobre isso. Meu coração não é de gentil, e sim de crente, e sim de pessoa transformada, de filho de Deus. Eu preciso cuidar das coisas que são eternas e não das coisas aqui, desse momento, dessa terra. Precisamos estar com o nosso coração entregue no reino de Deus ao qual nós pertencemos. Então no versículo 30 fala exatamente disso: porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Os gentios. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, as pessoas que não têm Deus, não têm esperança. Paulo fala isso lá na frente, que não tem esperança, sem Deus no mundo. Então, pessoas que são assim, elas vivem desesperadas, porque elas não têm um futuro, não tem futuro. Você conversa com uma pessoa que não tem Deus na sua vida e diz assim: como é que está o seu futuro? Você tem certeza se você partir desse mundo para onde vai? Não, Deus sabe, Ele vai olhar meus merecimentos, Ele vai ver as boas obras que eu fiz. Aí Paulo responde lá em Efésios capítulo 2, não é por obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça de Deus. Então, hoje nós podemos ter essa esperança. Hoje nós podemos ter essa certeza que só Jesus nos dá quando Ele nos salva, quando Ele nos resgata. E isso não é mérito nenhum nosso. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. E aí é por isso que nós somos diferentes do que ele fala aqui dos gentios, ou das pessoas que não têm esperança, das pessoas que não têm Deus, das pessoas que não têm sentido, ela não consegue ver sentido na sua vida, porque a sua vida, elas sabem que acabou, ela não sabe para onde vão, não tem certeza de nada. E aí elas ficam preocupadas, porque o seu futuro, a sua vida está enraizada aqui e no agora, e nós não. Nós estamos com a nossa vida enraizada lá em cima, na presença de Deus. Deus, uma outra coisa que Jesus Cristo falou no versículo 31, Deus se agradou em dar o seu reino. Esse reino é muito maior que qualquer reino desse mundo e não pode ser conquistado pelo esforço humano. Buscai, pois, o seu reino e toda a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Vamos observar que Jesus Cristo não está dizendo assim: olha só para as coisas lá de cima e esqueço aqui das coisas daqui. Ele não disse isso. Ele disse: as coisas daqui são importantes para vocês também, porque vocês vão precisar comer, vocês vão precisar beber, vocês vão precisar se vestir, vocês vão precisar morar, mas só que essa não é a razão de viver de vocês. Vocês vão usar isso aqui como um meio, uma maneira para vocês se sustentarem até quando vocês chegarem na presença do Pai, que será o seu momento eterno, tempo eterno. Mas, enquanto vocês estiverem aqui, se vocês estiverem com a sua mente e seu coração voltados para Deus,
voltado para os céus, voltado para o reino, lembrando que o reino desse mundo pertence a outra pessoa e não a Deus, se vocês buscarem as coisas de Deus e a sua justiça, as outras coisas virão no seu devido tempo. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Porque o Senhor Deus, Ele vai e nos dá sempre o sustento de tudo. E eu tenho provado disso na minha vida, que cada mês tem vindo exatamente na parte financeira, tem vindo exatamente a conta. E não tem faltado. Não tem faltado. E outra coisa também, Deus tem me sustentado a saúde. Deus tem sustentado a minha vida. E eu tenho certeza que aí eu lembro lá da história de Sansão, né? Ele me deu mais uma chance. De dezembro para cá, ele me deu mais uma chance, né? De continuar e realizar a obra dele, de continuar falando sobre ele, de continuar mostrando o reino dele, de continuar agindo no reino dele, sabendo de que todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu preciso, cada dia, lembrar principalmente desse texto. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem o seu reino. Colossenses também fala sobre isso. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Fazendo isso, nós realmente estaremos curtindo a nossa vida, aproveitando a nossa vida da maneira que, de uma forma saudável. Quantas e quantas pessoas estão por aí afora pensando que estão curtindo a sua vida, mas quando elas param, em um momento, o desespero chega, porque elas começam a perceber que existe um vazio muito grande no seu coração, existe um vazio muito grande na sua vida. Quantas vezes a gente tem ouvido falar de pessoas que eram riquíssimas, que tinham tudo, e que de uma hora para outra decidiram se jogar de um prédio abaixo, porque não tinham sentido na sua vida. Não tinha sentido na sua vida. E o que é isso? É a falta de um ser, de um Deus que pode preencher todo aquele vazio que existe no coração do ser humano. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Temos feito isso? Temos confiado nas promessas do Senhor? Nesse momento que nós estamos vivendo agora de pandemia, qual tem sido a nossa atitude? Eu sei que às vezes essa situação ela nos leva a uma depressão, nos leva a querer sentir que aquilo vai começar a consumir a gente por dentro. É aí nesse momento que nós precisamos lembrar de textos como esses. Homem de pequena fé, eu estou com vocês. Eu estou presente na vida de vocês. Vocês não precisam ficar desesperados. Vocês não precisam ficar desesperançosos das coisas. O que vocês precisam fazer é confiar. O que nós precisamos fazer é dizer: Senhor Deus, eu sei que está difícil mesmo. Senhor Deus, eu sei que está difícil. A coisa está difícil. Esse vírus tem se aproximado cada vez mais da gente.
E nós temos visto isso. Pessoas próximas da gente têm partido para a eternidade. Mas a gente precisa lembrar que isso não é o fim. Quando eu estava hospitalizado, passando aqueles 12 dias lá, me recuperando do Covid, eu acho que o irmão Severino tem experimentado da mesma coisa, pelo que a Andréa tem falado, a filha dele, não adianta a gente se desesperar, não adianta a gente ficar agoniado, não adianta. Quando eu estava ali naquele leito, a única coisa que eu conversava com Deus era dizer: Senhor, eu vou ficar aqui o tempo que for necessário. E eu não vou me preocupar se vou sair ou não. Eu estou aqui pronto para o Senhor realizar o teu propósito na minha vida. Tanto que alguém perguntou para mim: você está com medo? Eu disse: não, estou com medo não. E não tinha medo realmente, não estava com medo realmente. Cheguei lá, não conseguia respirar de forma nenhuma. Colocaram uma máscara em mim para ver se conseguia respirar no primeiro dia. E aquilo fez eu ficar mais sufocado, até que eu consegui acostumar com aquela máscara. Mas o desespero, o medo, a angústia, a agonia, graças a Deus eu não experimentei. Porque eu sabia que Deus estava ali comigo. E que se Ele me desse mais uma oportunidade, amém, como Ele me deu. Se Ele não me desse, eu fazia como Paulo, amém também, porque partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Essa é a diferença da pessoa que tem esperança da que não tem esperança. Aí ela fica angustiada, como mostra esse texto, né? Ela fica preocupada com o dia de amanhã, fica preocupada com o que vai acontecer com ela. De uma forma ou de outra, nós somos vitoriosos. Não existe derrota para aquele que tem Deus no seu coração. Eu sei que muitos grupos aí dizem que a vitória é quando nós saímos de uma doença, quando nós prosperamos financeiramente. Mas uma vitória é quando nós sabemos que em qualquer das situações, Deus está presente na nossa vida. Essa é a nossa vitória. Essa é a verdadeira vitória. Deus está sempre presente. Ou vocês pensam que aqueles 3 homens que iam entrar na fornalha de fogo, eles pensavam assim: Deus vai me salvar, eu nem vou ligar. Não. Tanto que eles disseram: olha, rei, você vai lançar a gente lá. Se Deus quiser salvar a gente, Ele vai nos salvar. Agora, se Ele não quiser, saiba que a gente não vai se ajoelhar, não. Então, eles tinham certeza de que, de uma forma ou de outra, Deus estaria do lado deles, estaria com eles. Da mesma forma com a gente. De uma forma ou de outra, Deus sempre está conosco. De uma forma ou de outra, Deus está presente na nossa vida. Então, que a gente possa lembrar disso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Confiem, busquem, entreguem. Saibam que Deus está sempre fazendo o melhor. Embora às vezes esse melhor na nossa vida não esteja do jeito que nós imaginávamos. Mas Deus, Ele está fazendo o melhor na minha e na tua vida. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que nós não devemos ter uma vida de ansiosidade, Pai, de preocupação, baseado no que nós estamos vendo. Mas também nós não devemos viver uma vida irresponsável, desafiando os perigos. Mas o Senhor mesmo nos ensina que nós precisamos ter todos os cuidados com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa alma, com o nosso espírito, e naquilo que nós não temos controle, Pai,
sabemos que o Senhor está ali para nos ajudar, nos fortalecer. Que a gente possa lembrar disso cada dia. Estamos passando por momentos difíceis, mas eu sei, Pai, que o Senhor está conosco, está do nosso lado, está agindo em nós e através de nós. Que nós possamos cada dia, Pai, buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, reconhecendo que todas as outras coisas serão acrescentadas. Que nós, de forma nenhuma, tenhamos uma atitude de gentil, de pessoa que não conhece a Ti, que vive sem esperança, sem o Senhor no mundo, mas que tenhamos uma atitude de filhos do Senhor Deus. Que sejamos confiantes, que sejamos servos, que sejamos pessoas que olhem para a situação, mas que principalmente olhem para além dessa situação e possamos ver o Teu agir em nós e através de nós, Pai. Abençoe esta igreja, abençoe a liderança dessa igreja, para que cada dia sejam direcionados, dirigidos, orientados por Ti e se permitam que isso aconteça, Pai. E eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor também esteja com aquele que está nos ouvindo ou presente aqui, que ainda não tem essa esperança no seu coração, que hoje possa dizer: eu quero também ter essa esperança na minha vida, no meu coração. Esperança que uma igreja não pode dar, esperança que um pastor não pode dar, mas esperança que o Senhor Jesus pode dar, através da salvação. Toque, Senhor Deus, na vida de cada um, de cada pessoa que está ouvindo, que está vendo, assistindo, que ainda não tem ao Senhor Jesus no seu coração, que hoje diga: eu entendi, e eu quero buscar o Senhor, o seu reino e a sua justiça, reconhecendo que todas as outras coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. É o que eu te peço, Senhor Deus, no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Temos sido desafiados a curtir a vida com responsabilidade, na confiança de que Deus está no controle dela. E nós louvamos a Deus por essa palavra. Vou ver você aqui, viu, Rafael? E esse próximo cântico fala sobre, tem o título Quebrantado. Então, ele foi pensado com base no verso 33 do texto que foi mencionado já hoje na mensagem, quando diz: vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. E aí a gente já aprendeu sobre isso, que o texto está aqui nos lembrando de que a gente precisa realmente concentrar nossa mente em acumular tesouros nos céus. A gente tem a necessidade de trabalhar, como o Vlad já falou aqui hoje, de nos sustentar, mas o nosso foco tem que ser no alto, né? Como ele lembrou, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Então esse é um cântico de quebrantamento e nós vamos cantá-lo enquanto deixamos Deus agir em nossas vidas. Durante esse cântico, você também pode adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas, você pode trazer até aqui. Lembrando também que existem outras modalidades de ofertar e você pode encontrá-las nas redes sociais da igreja, tá? Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor.
sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E para encerrar, nós vamos entoar um cântico que eu gostaria de convidar Vladimir. Nós vamos cantar esse cântico que foi pensado a partir do verso 34, quando diz: porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E esse texto nos lembra que a nossa vida, ela é trilhada de acordo... Vlad. Ok. O sinal era para Vlad, não era para mim, gente. Eu não estava entendendo nada. Onde está o vosso tesouro, está o coração. Exatamente, porque todos os nossos esforços, tudo que a gente faz é em função daquilo que a gente valoriza.
Então, se a gente valoriza um relacionamento com Deus, então a gente vai andar e fazer e se esforçar em função disso. Se o que a gente valoriza é ter, a gente vai lutar e dedicar toda a nossa energia para isso. Então, vamos cuidar e vamos realmente pensar sobre isso. Vamos orar cantando esse cântico que pede um coração igual ao de Deus, né? Para que a gente possa viver um coração amoroso, perdoador, satisfeito, grato, sensível, aberto à voz de Deus. Então vamos adorar o Senhor com esse cântico. Se tu olhar, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhar, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás De bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita o meu caminho. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir
gostaria de convidar o pastor Tavares para orar. Pode encerrar? Ok, tá bom. Então, vamos orar encerrando. E antes eu queria só pedir que você que está de carro e tem vaga no carro, tem condições de levar alguém que não está. Então, se você tiver essa disposição, aí procura Jacinta e ela... É Jacinta ou não? É Carlos, Jacinta. E aí a gente fica sabendo, para que a gente evite que algumas pessoas vão para casa a pé. A gente está vivendo dias difíceis aqui na cidade também. Então, só para a gente cuidar dos nossos aqui também, tá? Então, se você tem disponibilidade, então procure e já ofereça para levar alguém, tá? Então, vamos orar nessa hora, encerrando. Que Deus abençoe cada um que está aqui. Nós temos pessoas também nos visitando. Que Deus abençoe você e também você que está acompanhando aí pelas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida também. Que nessa semana você possa curtir a vida, mas debaixo da orientação e da graça de Deus. Oremos. Senhor, obrigado por essa noite, por esse tempo tão precioso. Receba a nossa adoração, Senhor, e nos ajude a vivermos a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada uma dessas famílias representadas que estão acompanhando esse culto agora, pedindo que o Senhor abençoe cada uma e supra as suas necessidades, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos.